Tudo certo? Maravilha! Amém? Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. É motivo de alegria da gente estar mais um domingo aqui reunido junto para louvar, para falar um pouquinho da palavra de Deus. E mais uma vez a gente está aqui reunido e eu tenho certeza que Deus se alegra também do nosso compromisso em estar aqui em meio às dificuldades que a gente vem vivendo hoje. Mesmo assim a gente não tem desanimado e Deus tem nos dado força para que a gente esteja aqui sempre reunidos, né, de forma virtual, mas sempre reunidos para honrar e bendizer o nome dele, né? Então eu queria convidar vocês agora para que a gente louvasse um pouquinho a Deus, que a gente parasse um momento para orar, para se conectar com o Senhor, para esquecer um pouquinho desse problema que está lá fora e que a gente se concentre somente no louvor e na adoração a Deus, amém? Eu gostaria de fazer uma oração antes para a gente começar. Senhor Deus, Senhor Pai, muito obrigado, Paizinho, por mais um domingo, por mais esse fôlego de vida que o Senhor nos dá, Pai. Obrigado pela oportunidade que o Senhor sempre nos dá de louvar e de te bendizer, Pai. A gente sabe que isso não é realidade no mundo, mas graças ao Senhor a gente pode aqui no Brasil louvar e te bendizer livremente, Paizinho. Obrigado por isso, Pai. Meu Senhor, o mundo está muito difícil, muita dificuldade para todo mundo, Pai. Mas obrigado por nos fazer fortes, por nos manter fortes até aqui, Pai. E a gente pede que nos dê sustento, Paizinho, porque só o Senhor para nos sustentar, Pai. Só o Senhor para segurar na nossa mão, Paizinho. Só o Senhor para nos erguer em meio a tanta dificuldade, tanto problema, Pai. Assim a gente ora e te agradece por tudo, Paizinho. E a gente pede que nesse momento nossa atenção, nosso louvor, nosso coração seja voltado para Ti, Pai. Muito obrigado por tudo. Amém. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim eu quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu dei. Sou
apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei, não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há te render, te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Amém. Aleluia, Paizinho. Me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, figueira eu subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, figueira eu subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, olha
preciso, pois eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, mas não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso do teu olhar. Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Preciso do teu olhar. Este mundo jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro e esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Já estando além do rio, minha luta findou. Eu não tenho mais pecado, pois Jesus me lavou. Oh, que glória na subida, nas alturas dos céus. Cantarei a linda história do Cordeiro de Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Eu vou morar no lindo céu. Eu vou morar no lindo céu. Boa noite, queridos, amados irmãos e amigos. Prazer muito grande mais uma vez estar aqui na presença de Deus, nesse culto maravilhoso, onde nos deleitamos, meditamos nos louvores. E hoje à noite eu quero compartilhar uma mensagem que Deus falou muito ao meu coração.
muito. E Ele tem falado ao meu coração nesses últimos dias, de modo tremendo. Ele tem falado para mim sobre o céu. O céu, Ele tem dito, não esqueça do céu, lembre do céu, porque essa é a cidade que tem sido esquecida por muitas pessoas e até por nós. Nós muitas vezes lembramos de muitas cidades, de muitos lugares que visitamos, mas esquecemos que temos um lugar muito especial, um lugar que será a nossa morada eterna. Na sua opinião, qual seria a melhor cidade? Alguns vão dizer, a melhor cidade é a cidade que eu nasci. E certamente uma das melhores, eu diria, é Santa Cruz, né? A cidade é capital do Agreste, à noite um clima delicioso. Outros vão dizer, é Natal. Natal é a cidade beleza, a cidade do sol, a cidade das dunas, a cidade das praias, a cidade dos bons restaurantes, do melhor camarão do Brasil. E outros vão dizer, não, a melhor cidade é Caicó, a capital do Seridó, onde tem um queijo incomparável, onde a longevidade de vida do povo seridoense é maior do que todas a do Rio Grande do Norte e uma das melhores do Nordeste do Brasil. Outros vão dizer, não, que nada, a cidade mesmo é a de Mossoró. Afinal de contas, é a cidade que expulsou o cangaceiro Lampião. Outros vão dizer que nada, a melhor cidade é o Rio de Janeiro, a cidade dos boêmios, a cidade do Cristo Redentor, do Pão de Açúcar, a cidade do Maracanã. Então é a cidade do Rio de Janeiro. Outros que nada, eu prefiro São Paulo, a terra da garoa, a cidade das compras, lá tem de tudo que você possa imaginar. Outros vão dizer, não, eu prefiro Gramado, o friozinho, a cidade do chocolate, dos vinhos, dos passeios, uma das cidades mais frequentadas do Brasil, um ponto turístico que todos desejam ir a essa cidade. Outros vão dizer, não, eu prefiro a natureza, eu prefiro Manaus, perto ali da floresta Amazonas. Outros vão dizer, não, eu prefiro ver as cataratas da Foz do Iguaçu, um lugar de compras também. Outros vão dizer, não, eu prefiro a cidade de Campina Grande, um clima maravilhoso, a cidade que agrega todos os anos o maior evento evangélico da América Latina, e assim por diante. Na verdade, quase nós temos uma cidade preferida, ou várias cidades preferidas, ou cidades que nós gostaríamos de conhecer, cidades lindas no mundo inteiro. Mas o que ocorre é que nós temos uma ligação emocional com a nossa cidade, a cidade em que nós nascemos, as cidades que nós somos natural. E isso é inerente a cada um de nós, de defendermos a cidade em que nascemos. Por exemplo, o recifense, o pernambucano, ninguém melhor do que eles para defender o estado deles, a cidade deles, Olinda, Recife. Então eles enaltecem, fale de qualquer coisa, mas não fale de Olinda ou de Recife, porque o pernambucano, ele é muito bairrista, ele tem esse amor muito grande. Mas hoje à noite eu quero compartilhar com você, eu quero fazer com que você possa lembrar, que você possa desejar uma cidade que tem sido esquecida, que é a cidade celestial. Se eu pudesse hoje à noite dar 2 conselhos para você, e se eu pudesse entrar na sua mente e deixar registrado esses 2 conselhos, eu diria, em primeiro lugar, que você deveria sempre lembrar da cidade celestial. Cidade que tem sido esquecida, abandonada e para alguns até perdida porque nunca acharam. Veja o que Paulo escreveu, o apóstolo que era apaixonado por essa cidade. E veja o que ele escreveu no capítulo 3, versículo 20. Mas antes de ler esse texto, eu quero dizer para você que o primeiro conselho para você hoje à noite é que você possa sempre lembrar, ou lembre sempre da cidade celestial. Veja o que o apóstolo escreveu aos Filipenses capítulo 3, versículo 20. No entanto,
a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Porque Paulo, no coração dele, havia essa expectativa, e ele, claramente nesse texto, ele disse a nossa cidadania, em outras versões diz a nossa pátria, é dos céus, é de lá. Veja que os filipenses, eles gozavam de privilégios por serem cidadania romana, por ser colônia romana, por terem a cidadania romana e por serem, como disse, colônia romana, e gozavam de tantos privilégios. Mas Paulo, olhando para eles, escrevendo esse texto, disse a nossa cidadania, o nosso registro de nascimento é lá do céu. Lá nós temos uma pátria, é a cidade celestial que nós vamos receber, é nela que nós vamos receber esse corpo transformado, um corpo de glória, um corpo igual ao de Cristo. Veja também um texto da palavra de Deus que se encontra no Salmo 87. Veja o que diz o Salmo 87. O Senhor firmou as bases da sua cidade sobre o Monte Santo, o Monte de Sião. Ele ama os portais de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Uma cidade que é amada pelo Senhor, uma cidade que o Senhor firmou as suas bases. Começa o texto dizendo, e no verso 3, olha que maravilha, diz: ah, maravilhas são contadas a teu respeito, ó cidade de Deus. Existe uma cidade, a cidade de Deus. No versículo 4 diz: entre os que me reconhecem, incluirei o Egito e a Babilônia, além da Filístia, de Tiro e também da Etiópia, como se tivesse nascido em Sião. Na verdade, em Sião nasceram multidões que conhecem o Eterno, e ele, pessoalmente, a estabeleceu como a mais nobre cidade. Assim o Senhor escreverá no registro dos povos: este nasceu ali. Músicos e compositores sobre ela afirmarão: todos os meus pensamentos e toda a minha inspiração provém de ti, ó Sião. Essa cidade de Deus, essa cidade nobre, essa cidade maravilhosa que o salmista está falando, uma cidade que agrega todos os povos de todas as culturas, uma cidade de um povo multiétnico, uma cidade que não tem racismo estrutural, é uma cidade que nós podemos ter uma segunda certidão de nascimento, que não teremos problemas de imigração, uma cidade que seremos bem recebidos, uma cidade que é comparada com Sião, que é um lugar que traz a ideia de esperança, de adoração celestial. O Monte Sião, que é um monte alto, era uma fortaleza que foi até conquistada por Davi. Ele tirou das mãos dos jebuseus em determinadas circunstâncias históricas do povo de Israel. O rei Davi fez essa grande conquista, e geralmente Sião, a cidade do céu, que é comparada com Nova Jerusalém, com a Jerusalém celestial, é essa cidade que agrega tanta gente de tantos os povos, de tantos os lugares, de tantas cidades, de tantos os países, de tantos continentes. Lá nós teremos asiáticos, teremos japoneses, teremos hindus, teremos africanos, teremos brasileiros, teremos norte-americanos, teremos europeus, teremos gente de todo lugar. É essa cidade maravilhosa que nós vamos morar, é essa cidade que nós não podemos esquecer. Meu querido, hoje à noite eu quero lembrar que o primeiro conselho para você é que você sempre deve lembrar da cidade celestial. Segundo conselho é que eu e você, deveríamos mais desejar sempre a cidade celestial. Se por um lado nós devemos
lembrar sempre da cidade celestial. Por outro lado, nós devemos sempre desejar a cidade celestial. Como nós às vezes desejamos visitar alguns países, algumas cidades do mundo. Eu desejo visitar Jerusalém, Tel Aviv, desejo visitar o estado de Israel, um dia ainda, se Deus permitir. Outras cidades também que eu desejo visitar, mas sobretudo eu devo desejar a cidade celestial. Sabe por que eu devo desejar a cidade celestial? Porque é a cidade mais sublime, mais bela, mais maravilhosa de todos os tempos. No próximo domingo você não pode perder. Eu vou falar sobre a beleza da cidade celestial, a beleza dessa cidade que é incomparável, a beleza que a Bíblia fala sobre essa cidade. Mas hoje eu quero somente dar ênfase nesses dois aspectos e nesses dois conselhos, que a gente possa sempre lembrar da cidade celestial, que ela não possa ser essa cidade esquecida, que o céu, que a cidade celestial, que a Nova Jerusalém, que o Monte Sião não possa ser apagada da nossa memória, da nossa vida. E também, que se possível, a gente possa desejar ardentemente, com todas as nossas forças, essa cidade celestial. Se você desejar ardentemente, você não terá falta de nenhuma cidade, você não terá saudades de nenhuma cidade, porque essa cidade celestial, ela é incomparável. Veja o que um homem de Deus, considerado um dos heróis da fé, disse no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 20. Abra aí sua Bíblia, ou então você pode acompanhar aqui e veja o que ele disse em Hebreus 11, 10. Diz o seguinte: Abraão amava e desejava a cidade celestial. Mas olha o que o texto diz. 11:10 de Hebreus. Porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Abraão, que é considerado como um dos heróis da fé, um homem que obedeceu a Deus, um homem que saiu lá daquela cidade, Ur dos Caldeus, e recebeu a ordem de Deus para ir para um outro lugar muito distante. O texto anterior diz que ele viveu em tendas. E nesse texto de Hebreus, o autor escrevendo disse que ele desejava, que ele aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, uma cidade que não foi construída por mãos humanas, por nenhum arquiteto, por nenhum engenheiro civil, mas que foi, sobretudo, construída com o arquiteto dos arquitetos, com o engenheiro dos engenheiros, que foi Deus. Por isso que ele disse que no qual essa cidade, no qual Deus, o arquiteto projetou. Essa palavra arquiteto quer dizer o planejador, o artesão. Essa palavra também que diz depois de arquiteto, que quer dizer edificador. Essa palavra que originalmente indicava alguém que trabalhava para o povo. Era uma espécie de criador, um artífice. Então foi Deus que criou essa cidade. E Abraão tinha essa visão de futuro. Os olhos deles, o coração deles ardia por essa cidade. Ele tinha uma visão, e ele era uma visão voltada para a cidade celestial. Não importava mesmo que vivesse em circunstâncias difíceis, numa tenda, vivesse peregrinando no deserto de um lugar para outro. O que importa é que ele obedeceu a Deus e que ele visualizava e que ardia o coração dele de desejo sempre por essa cidade celestial. Nós devemos desejar essa cidade celestial. George Marison disse o seguinte: o mais importante não são as circunstâncias em que vivemos, mas sim o que buscamos. Deseje essa cidade celestial, que tem Deus como arquiteto, como edificador, como eu falei. Veja ainda no texto do capítulo 13, do versículo 14, que eu quero te dar mais um motivo pelo qual você deve desejar essa cidade celestial. O capítulo 13, como disse, o versículo 14 diz:
pois não temos na terra nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Que maravilha, queridos! Essa cidade que há de vir. E uma verdade desse texto, uma verdade é que na terra, nessa terra, não temos nenhuma cidade permanente. Essas cidades são transitórias, algumas até já saíram do mapa, mas elas um dia vão sumir do mapa. Nós não vamos ficar, a ideia aqui também é que nós não vamos permanecer permanentemente a vida inteira, o tempo todo, a eternidade nessa cidade, na cidade natal que você morou, se é que você ainda mora nela, mas o fato é que você não vai permanecer para sempre em qualquer cidade, porque a cidade aqui na terra, qualquer cidade aqui na terra, qualquer permanência nossa em qualquer cidade aqui na terra, ela é de caráter temporal, enquanto que a cidade eterna é de caráter permanente. Por isso que o autor aos Hebreus disse com muita propriedade: não temos na terra nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por isso devemos lembrar da cidade celestial, por isso devemos desejar a cidade celestial, porque é para lá que nós vamos, é para lá que nós iremos morar eternamente. Calvino, escrevendo, tem uma frase muito linda que ele disse: devemos aprender a voltar os nossos olhos para o céu. Devemos aprender, porque nós esquecemos do céu. É preciso desejar a cidade celestial também, porque veja o que diz o texto de Hebreus capítulo 12, versos 22 e 23. Mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a jubilosa reunião dos milhares de anjos, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos no céu, a Deus, o juiz de toda a humanidade, aos espíritos dos justos agora perfeitos. Sabe, meu irmão, meu querido amigo, nós podemos extrair desse texto algumas verdades. Esse texto fala do Monte Sião, que já falei, esse lugar de esperança, esse lugar de fortaleza, esse lugar que é comparado com a cidade celestial, mas sobretudo uma cidade que tem um dono, uma cidade que a palavra de Deus diz que é a cidade de Deus, desse arquiteto, desse edificador, desse planejador, desse artífice, que como um arquiteto, como ele deve ter projetado essa cidade de maneira magnífica, mais bonita do que o mundo no seu aspecto fundante, e como ele deve ter projetado a beleza dessa cidade. Para pensar, queridos, quando a gente vai para um arquiteto que pede para ele fazer um projeto, como ele capricha, como ele faz bonito, melhor do que nós, melhor do que qualquer um. Imagine o Supremo Criador, imagine Deus, como ele vai projetar essa cidade, a cidade do Deus vivo, não é o Deus morto, é o Deus criativo, o Deus que está atuante, o Deus que está preparando essa Jerusalém celestial, essa cidade celestial que foi vista por João, é a jubilosa, cheia de alegria, né? Onde vai agregar milhares de anjos, milhares de pessoas, né? A igreja dos primogênitos vai morar nessa cidade. Essa expressão primogênito traz a ideia de filiação privilegiada, uma ideia trazida do Velho Testamento, quando os primogênitos tinham privilégios recebidos da herança do pai. Então essa ideia, e mais importante desse texto, uma das coisas mais importantes desse texto que eu queria compartilhar com você, é que o nosso nome, os nossos nomes estão escritos, em outras Bíblias diz, estão arrolados. Essa palavra arrolados, escrito, traz a ideia de um título de propriedade. É como se no céu tivesse um cartório e lá estivesse o nosso nome
com os títulos de propriedades como pertencendo a essa cidade celestial. Por isso que o texto diz que os nossos nomes, cujos nomes estão escritos nos céus, arrolados no céu, oficialmente ter o nome registrado no céu, né? Já que antigamente todas as cidades, elas tinham uma lista de nomes das pessoas que pertenciam àquela cidade. E hoje também não é muito diferente. E esse texto também me faz lembrar um texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 10, do versículo 17 ao versículo 20, que diz o seguinte: Então os 72 discípulos retornaram muito felizes e relataram: Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando em teu nome. Ao que Jesus lhes revelou: Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará qualquer mal. Contudo, regozijai-vos, quer dizer, alegrai-vos, não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Sabe, querido, nós devemos desejar a cidade celestial, porque o nosso nome está escrito nos céus, está escrito nessa cidade. Jesus disse: olha, vocês podem fazer maravilhas, expulsar demônios em meu nome, isso é bom, mas também não devem esquecer, não deve deixar de desejar e de lembrar que o seu nome está escrito no livro da vida, está escrito nos céus. Lembra lá de Apocalipse, daquela cena que as pessoas que partiram sem Cristo, o texto diz que abriram-se os livros e mais os livros, e o seu nome não estava escrito no livro da vida. Essa é a maior derrota, a maior tristeza, partir para a eternidade sem a certeza de morar na cidade celestial. Isso só é possível pela fé em Jesus Cristo, pelo arrependimento dos seus pecados, entendendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que somente Ele pode te dar a salvação, somente Ele, mais ninguém. Ele é o Salvador, Ele é o Perdoador, Ele é aquele que quer te dar esse presente de morar com Ele na cidade celestial. É muito triste quando não temos o nosso nome escrito em alguma conquista que desejamos. Eu lembro quando eu tinha 18 anos, 18, 19 anos, eu fiz o vestibular e o meu nome não saía. Hoje é Enem, né? Mas tem o vestibular também. Meu nome não saía no jornal, né? E eu não passei. Fiz uma vez, fiz duas. Na terceira vez, já com 21 anos, né? 20 anos. Aí o meu nome também não configurou na lista, não saiu no jornal. E eu fui para casa triste, arrasado, fui chorar sozinho, né? Porque meu nome não estava lá no jornal, o nome dos meus colegas estavam. E eu lembro que uns 2, 3 dias depois, o meu nome saiu no jornal, eu tinha passado no vestibular. Mas que alegria grande. Eu nunca esqueci essa alegria. Imagine, queridos, você, eu, que temos a certeza que o nosso nome está arrolado no livro da vida, que o nosso nome está arrolado nos céus, não porque nós merecemos, mas por causa de Jesus Cristo, porque nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Se você deve se lembrar, desejar essa cidade celestial. Não só isso, mas se você se lembra e deseja, então você deve se preparar para esta cidade. Se prepare para esta cidade. Não viva de todo jeito. Veja o que o texto da palavra de Deus diz em 1 João, capítulo 3, versículo 2 e versículo 3. Veja o que diz a Bíblia. Não viva de todo jeito, querido, mas observe o que diz a palavra de Deus. 1 João 3, 2 e 3 diz: Amados,
Agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo que tem nele essa plena confiança purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Purifica a si mesmo. Vive vida santa diante do Senhor. Se purifica, é obediente à sua palavra. Não se deixa enganar com as filosofias mundanas e imundas do mundo. Não se detém a sua mente, o seu pensamento nas coisas pornográficas, nas coisas imundas, nos pensamentos impuros, mas procuram se purificar a si mesmo, porque tem essa plena confiança. Por isso devemos, queridos, sempre lembrar, desejar o céu. Lembrar e desejar o céu são os dois conselhos de hoje à noite. Por isso o título da pregação de hoje, o céu, a cidade esquecida, porque ela tem sido esquecida por muitos de nós. Muitas vezes nós queremos armar o nosso arraial, a nossa casa, o nosso bem-estar, as nossas conquistas somente aqui e esquecemos que existe uma cidade celestial, que é para lá que nós vamos, é para lá que nós vamos viver eternamente. E o fato de termos o nosso nome escrito no livro da vida é motivo de sobra para vivermos uma vida de felicidade, de satisfação, de alegria, porque nós sabemos que a nossa vida aqui é de caráter transitório e que um dia vai passar. Por isso é imperativo lembrar da cidade celestial, é imperativo desejar a cidade celestial, assim como Abraão desejou aquela cidade celestial. Nós não lembramos e muitas vezes não desejamos, porque na nossa frieza de coração, nós esquecemos da cidade celestial e parece que qualquer circunstância adversa, qualquer coisa que aconteça com a nossa vida, nós tiramos o olhar da cidade celestial. E hoje Deus está dizendo para você, querido, lembre da cidade celestial. Tenha orgulho da cidade celestial. Deseje a cidade celestial. Eu desejo a cidade celestial. E eu desejo que você também possa ter esse mesmo sentimento. Não esqueça desses dois conselhos. Lembre sempre da cidade celestial. Deseje sempre a cidade celestial. Para concluir, eu quero lembrar a você de uma história que escutei de um missionário americano. Ele que morou muito tempo fazendo o trabalho de Deus na China. Ele morou durante 50 anos, ele e sua esposa, passando por muita dificuldade. Lá o país não permite a pregação aberta do Evangelho, até hoje. E ele viveu 50 anos, ficou doente, foi preso por causa do Evangelho. E quando chegou o tempo da sua aposentadoria, depois de 50 anos, ele volta para o seu país de origem. E ele pega aquele navio e ele vem pensando, poxa, quando eu chegar no país vai ser uma grande festa. As pessoas vão honrar todo esse tempo de trabalho, de esmero, que passei, de sofrimento nesse país, nessa missão tão nobre. E ele volta e quando o navio está perto de atracar, ele escuta as músicas, a banda, e ele diz, olha, é para mim. E ele desce do navio, ele estava na terceira classe, e ele é um dos últimos a descer, e não tinha mais música, não tinha mais banda, não tinha mais holofotes, não tinha mais flores, e ele ficou muito decepcionado, não havia nenhuma recepção para o homem e a mulher de Deus. E ele vai para sua casa, pega um transporte, vai para sua casa, e lá ele fica muito chateado, e ele começa a reclamar, e começa a dizer, olha mulher, é essa recepção que Deus que a gente tivesse, onde está Deus que
não nos honrou durante esse tempo todo. E ele fica muito chateado e bate a porta e vai para a rua, né, tentar um pouco arejar a sua mente. E ele vai, e antes de sair ele diz, olha, ora aí ao seu Deus, para a mulher dele, né? Ele diz, olha ao seu Deus e pergunta a ele o porquê de tudo isso, porque a gente não recebeu uma recepção e porque nós fomos esquecidos. E ele sai para a rua, e ele vai e passa um tempo na rua, depois ele volta e abre a porta e a mulher dele está lá, né, fazendo alguma coisa na cozinha. E ele chega num tom de deboche e diz, e aí, falou com seu Deus? Perguntou ao seu Deus o porquê disso tudo? E ela disse, falei. Então ele, mais uma vez, no tom irônico, diz, e ele, o que foi que ele disse? E a mulher disse, mesmo sem olhar para ele, a mulher disse, Deus disse, ainda não chegamos em casa. Que lição, queridos. Que Deus abençoe a sua vida. Ainda não chegamos em casa. Existe um lar celestial. Lembre da cidade celestial. Deseje a cidade celestial. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Amém. Pai querido, obrigado, Senhor, pelo dia. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por esses exemplos, ó Pai, que o Senhor nos faz entender que a nossa permanência aqui é transitória e que o Senhor tem uma cidade muito especial para cada um de nós. Uma cidade bela, uma cidade suprema, uma cidade que o Senhor projetou, arquitetou para cada um de nós. Nos faz lembrar disso, que a nossa cidade não é essa aqui, por mais boa que seja. Pai querido, abençoa a vida de cada um. E aqueles, ó Pai, que não têm essa certeza, que eles possam entregar sua vida a Jesus Cristo e viver essa esperança, viver essa lembrança, viver esse desejo da cidade celestial. Obrigado, meu Deus, por tudo. Nos dá uma boa semana. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe a sua vida grandemente. Nós queremos fazer 3 convites para você. O primeiro deles é que domingo estaremos aqui novamente às 19 horas, se Deus permitir, falando sobre a beleza da cidade celestial. Não perca essa palavra de domingo. Eu vou mostrar na Bíblia como essa cidade é bela, o que tem nessa cidade, o que vamos fazer nessa cidade, qual é a beleza dessa cidade. E você vai ficar encantado com os textos que eu vou trazer domingo da Palavra de Deus, com as reflexões da beleza dessa cidade incomparável, substancial. Na quinta-feira, você também não pode perder. No domingo é pelo canal do YouTube, mas na quinta-feira é pelo Instagram IBC Candelária, de 20 horas. Você não pode perder. Nós estaremos convidando o pastor Ricardo Leite, um dos pró-reitores da Faculdade Batista do Cariri, no Ceará. E ele vai estar conosco na live falando sobre a família na pandemia, como a família deve se comportar na pandemia, como tem sido isso, quais os conselhos ele vai dar para cada um de nós. Você não pode perder, quinta-feira, 20 horas. E se você também quiser e desejar participar das nossas microcélulas, nós temos reuniões com adultos, com jovens, com casais, com solteiros. Basta apenas entrar em contato conosco e será um grande prazer receber e participar com você, dividir as experiências de vida, orar com você, ler um pouco da Palavra de Deus, se divertir também. Que Deus possa estar abençoando você, sua família, e que você possa, como disse, lembrar da cidade celestial e desejar a cidade celestial. Que Deus vos abençoe grandemente. Uma boa semana a todos. Na paz e na graça de Jesus.